Olá, bem-vindos ao RURB na Prática. Hoje, um bate-papo com o Dr. Joxan Araújo Moura. Ele é graduado em Direito pela UniCeub, que é o Centro Universitário de Brasília, pós-graduado em Direito Notarial e Registral pela Uniderp, é oficial do Registro de Imóveis do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Una, no Espírito Santo, ex-oficial do Registro de Imóveis do Cartório da Primeira Comarca de Boa Esperança, também no Espírito Santo, autor do livro Regularização Fundiária Urbana e seus Aspectos Práticos, é ex-presidente da Associação dos Registradores Imobiliários do Espírito Santo, autor da cartilha Regularização Fundiária Urbana, Aspectos Práticos da Lei 13.465 de 2017, cartilha essa que está disponível no site da Sinoreg do Espírito Santo. Ele ministra cursos e palestras sobre regularização fundiária e também é diretor da CRF no estado do Espírito Santo. Esse vídeo é gravado em parceria com a CRF, uma associação de profissionais multidisciplinares, todos trabalhando com regularização fundiária. Se você quer participar da CRF, vai aparecer um link aqui na tela, é só você acessar o site e descobrir como fazer. Se você é parceiro da CRF, você vai participar de grupos de WhatsApp privados e também do canal do Telegram. Olá, Joxan, bem-vindo ao RURB na Prática. É um prazer ter o doutor aqui. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, viu, amigo? Tenho muito honrado mesmo com o convite e com a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho da REURB, né? Principalmente aqui no estado do Espírito Santo. Obrigado, viu? Perfeito, doutor. Então, a primeira pergunta seria em relação à sua formação. O senhor escolheu direito, né, como formação, e como surgiu o interesse em se tornar oficial de registro de imóveis? Na verdade, quando eu iniciei o curso de Direito, eu realmente não sabia para que eu estava fazendo o curso. É curioso até, mas eu não tinha interesse em ser juiz, em ser promotor, em ser advogado. Fiz o curso porque realmente queria um curso superior mas não tinha a intenção não tinha uma carreira ainda predefinida no meio. Aí quando lá pelo meio do curso, né, tomei conhecimento lá do concurso do DF, né, de notários e registradores, e me despertou interesse. Está aí, ó, eu acho que é algo interessante para a gente fazer. E comecei a correr atrás, né, porque eu já era concurseiro, né, fazia vários concursos, fui analista do STJ, fui policial rodoviário federal, então tive uma carreira no serviço público aí bem extensa, pelo menos uns 12 a 15 anos no serviço público antes de ser oficial. E depois disso eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Realmente é algo bacana, gosto muito da minha atividade, sou feliz demais com o que faço. E principalmente com a questão da REURB, né, que é um plus aí no serviço notarial e registral. Para mim, né, é uma situação assim mais de hobby mesmo, né? Eu gosto de fazer, é muito gostoso de trabalhar nessa área. Trabalho por amor, né? E por falar Sim. nesse amor, né? Eu gostaria de saber como é que nasceu o programa Cidade Legal, né? Qual foi a participação do doutor nesse programa, as dificuldades para a implantação, os resultados que foram colhidos com o Cidade Legal, para falar um pouquinho, né, do trabalho da regularização fundiária de maneira geral em Boa Esperança, também Espírito Uhum. Santo, né, que foi Uhum. o primeiro cartório que o doutor atuou, né, antes do Isso, que o doutor está hoje, não é? isso. Na verdade, foi a primeira serventia para a qual eu fui aí aprovado no concurso, né? E lá, logo que eu cheguei, eu verifiquei que a cidade tinha muito pouca matrícula. É uma cidadezinha pequena, 15 mil habitantes, mas tinha 3 mil matrículas em todo o cartório, tanto áreas urbanas e rurais. E verifiquei que a cidade todinha praticamente não tinha registro, não tinha matrícula, né? Foi a partir daí que eu comecei a brigar com o prefeito. Brigar no bom sentido, né? Sim. Tentar campo fértil para a gente trabalhar, para a gente ajudar o município a crescer e, logicamente, aumentar o número de matrículas dentro do cartório. Com isso, um prefeito, num primeiro momento, não deu apoio, logo depois veio outro e
acabou montando uma estrutura dentro da prefeitura, um setor, uma gerência de regularização fundiária, e foi daí que realmente começou a andar. A gerência de regularização fundiária funcionou com uma pessoa só. Eu falo sempre que a REURB basta boa vontade, basta querer fazer, entendeu? Instrumento com a lei que a gente tem hoje facilitou demais. Então, assim, eu comecei a trabalhar com uma pessoa, inclusive é um grande amigo nosso hoje, está lá à frente até hoje, mas hoje tem mais 3 ajudando ele agora, Sim. entendeu? Mas ele, quando começou, do zero, do nada, era só eu e ele. Eu falei, vamos aqui, é Manuel o nome dele, Manuel Luiz. Até mando um abraço para ele quando ele estiver vendo esse vídeo, vai ficar feliz. Mas realmente foi uma situação assim de desbravar a REURB. Eu comecei do zero também. Foi quando eu comecei a pegar a lei e falar, poxa, se a lei está desse jeito aqui, tem instrumentos para a gente trabalhar, vamos trabalhar. E aí onde eu encontrei várias situações muito fáceis de fazer. Eu tinha lá, por exemplo, o centro da cidade todinho, ele já era anterior a 79. Aí onde eu consegui colocar tudo lá no artigo 69 da lei, entendeu? Sim. Uma planta simples, uma planta, um memorial descritivo e a certidão da prefeitura dizendo que aquela área era anterior a 79, e fui mais feliz ainda quando a gente foi verificar o cadastro imobiliário que eles tinham lá. Na prefeitura tinha 3 cadastros, mas o mais antigo era justamente de janeiro de 79. Então eu falei, meu Deus, sou abençoado, né? Aí foi onde eu comecei a pegar a questão das plantas, até mesmo do próprio cadastro imobiliário. E aí, como você vê que basta querer mesmo, a gente Sim. consegue fazer. Na REURB anterior a 79, que na verdade não é nem a REURB, né? É um instrumento que veio lá nas disposições finais, disposições Sim. gerais, fala que você não precisa de gel. Os topógrafos até ficam com raiva da gente nesse aspecto, e com certa razão, porque a lei ela foi bem. Ela foi. Assim, não foi feliz em colocar situações anteriores a 79 de não exigir o gel dessas áreas, mas não exigiu. Então, eu também, como registrador de imóveis, eu também não poderia exigir. Então, Perfeito. pedi à prefeitura que fizesse uma certificação com as plantas que eles tinham lá e abrir as matrículas, Foi só a entendeu? titulação. Exatamente. Aí foi onde o pessoal começou a fazer a titulação, começou a regularização da titulação. E tinha outros loteamentos do próprio município que estavam tudo parado. Esses loteamentos já tinham sido regularizados, estavam com as matrículas no cartório, só que o município não tinha como titular. Aí foi onde a gente começou a trabalhar e realmente começou a dar certo, e graças a Deus a questão de parcelamento lá, a gente chegou lá, acho que o município tinha em torno de 30%, 40%. A gente saiu de lá com 70%, 80% da cidade toda parcelada, entendeu? Então, É hoje, incrível. eles já entregaram, até porque a cidade é pequena, eles devem ter entregado em torno de 300 títulos, né? Mas eu cheguei com 3.000 matrículas, saí de lá com quase 5.000, entendeu? Incrível. Nesse período aí de 10 anos, na verdade, Parabéns, né? doutor. Parabéns. Foi, foi É, uma vitória. Aí, com isso, a bagagem que a gente teve lá foi onde eu peguei e escrevi o livro com base nessa experiência e com base na lei, né? Aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar no estado todo, com vários convites, né, para a gente trabalhar em alguns municípios e capacitar esses municípios para fazer REURB também. Sempre nesse aspecto, sempre pensando, o que eu posso fazer mesmo com um funcionário, entendeu? sim. Porque na maior parte dos municípios, mais de quase 70% dos municípios brasileiros têm abaixo de 20.000 habitantes. Então, tem uma prefeitura muito pequenininha. Então, por mais que tenha, às vezes tem alguns que tem até um pouco de exagero no número de funcionários, mas para trabalhar com cadastro imobiliário, com a questão imobiliária, dificilmente você vai encontrar muita gente, entendeu? Sim. Então, a Isso, ideia é trabalhar com o menor número possível de pessoas, né? né? Até porque a questão de fazer também a REURB com empresa, ela é possível, né?
mas acaba ficando muito oneroso para o município também, né? Então, tem Sim. muitos deles que não conseguem fazer esse tipo de contratação, né? Então, é complicado, né? E nesses casos nem foi necessário, né? Não, não O foi. primeiro. A partir daí a gente começou a trabalhar para o próprio município fazendo todo o processo. Que aí ele pega, a Secretaria do Meio Ambiente, ela pode fazer lá a parte ambiental, né? Vai para o pessoal da engenharia para ver a questão urbanística, né? Vai para o pessoal da Defesa Civil para saber se tem área de risco, entendeu? Aqui no estado a gente tem todo o CPRM, que é um órgão federal, ele mapeou todo o estado e acho que até o Brasil, né? Isso em Santa Catarina também aconteceu. Nas áreas de risco. Então a gente tem material, muita coisa bacana. Espírito Santo, eu falo que é um estado abençoado. Eles têm um levantamento aqui que foi feito pelo Instituto Brasileiro do Café, isso em 1970 e 1971, para saber o número de cafezais que existiam no estado. O que aconteceu? Eles mapearam toda a área urbana que existia na época, Sim. entendeu? Com isso, a gente sabe hoje o que existia antes de 79. É. Então, fica fácil a gente delimitar aqui no estado, e isso está no site, né, no site aqui do próprio estado, o Geobases. Com isso, a gente consegue fazer muita coisa anterior a 79 aqui. Então, ajuda, né? Com certeza ajuda muito a gente. Claro, é um sonho porque tem todo o histórico gravado para sempre. Sim, exato, exatamente. Perfeito. Fotos são raríssimas aqui. Você vê em preto e branco um avião muito alto. Não sei qual Sim. foi a altitude que ele voou, mas está lá. A gente consegue ver as casinhas. É muito bacana. É um registro histórico incrível, né, doutor? Maravilha. Então, depois de Boa Esperança, o doutor passou para Iuna, né? Então, para o cartório do primeiro ofício de Iuna. E a experiência de Boa Esperança, como ela ajudou em Iuna, né? É, como, quando o doutor chegou em Iuna, como estavam os processos de regularização no cartório? Como o doutor recebeu isso e como converteu no trabalho que está sendo desenvolvido hoje? Pois é. Aqui a gente teve uma certa dificuldade, principalmente em questão política. Claro, a gente vai ter isso, infelizmente, a gente tem muito disso em vários municípios, né? Mas estava totalmente parado a questão da regularização. Embora tivesse um programa de regularização anteriormente já, né? Mas ele estava totalmente parado há pelo menos 2 anos. Então, assim, eu tratei logo da gente pesquisar, ver formas de realmente resolver o problema, de tentar fazer que ele andasse. Foi aí mostrando com a própria Procuradoria do município, ele já tinha uma comissão aqui de regularização fundiária. Com essa comissão a gente começou a trabalhar e fui feliz também aqui porque o mesmo levantamento que foi feito até pela Universidade de Viçosa, né, num termo de cooperação técnica que foi feito em Boa Esperança, fazendo o levantamento de toda a área urbana do município, acabou por fazer aqui também. O município já tinha começado a conversa com eles, né, e acabou que eles fecharam a parceria e eles estão concluindo agora, penso que em mais ou menos uns 2 meses aí eles vão estar entregando as primeiras plantas aqui da sede, do centro, né? E com isso a gente vai conseguir fazer muita coisa aqui, com fé em Deus. Estou muito feliz, estou esperando realmente que dê certo, né? Que realmente aconteça e o pessoal comece a trazer, né, os títulos para registro, né? Perfeito. E como o doutor identifica qual seria o papel do município nesse processo de regularização e o papel do cartório no procedimento da RIURB? Olha, eu falo que o município hoje ele é o principal ator de tudo, né, da REUB. Ele foi elevado aí à categoria, vamos dizer assim, hoje ele é o principal legitimado e ele faz muita coisa que antes era atribuído só ao juiz, né? Hoje ele diz quem tem direito à propriedade, né? Ele legitima a propriedade a uma pessoa.
da mesma forma que o juiz antes fazia com o uso capião, né? Hoje o Perfeito. registrador de imóveis também já tem essa É atribuição extrajudicial? isso no uso capião extrajudicial, mas o município antes ele legitimava a posse, né? Até pela 11977. E daí a pouco a propriedade se convertia, né? A posse se convertia em propriedade de forma até automática, mas ainda assim não tinha esse poder de dizer a propriedade, né? De efetivar a propriedade a um beneficiário. Então é um poder-dever muita responsabilidade, né? Então ele tem esse papel, ele tem o dever de responder ao beneficiário, aquele que requer a regularização fundiária, né? Ele não pode mais simplesmente falar, não vou fazer, eu tenho aqui a discricionariedade, por discricionariedade não vou fazer agora. Não, infelizmente ele não pode mais fazer isso. O direito de propriedade, o direito de moradia digna é algo constitucional e algo que deve ser pensado em qualquer ação pública, né? Principalmente do município. Então, essa ideia de que hoje o município tem que fazer é muito interessante. Isso deixa o poder público numa posição privilegiada frente ao beneficiário, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Entendeu? Doutor, acha que o município ele tem que temer alguma coisa, ele tem que temer essa responsabilidade que foi imputada a ele? Não é nem temer, mas é agir com responsabilidade mesmo. É ter já que depende-se praticamente dele para fazer toda a REURB, então, assim, ele não pode, o beneficiário, o ocupante, aquele que está ali, o munícipe, ele não pode ficar à mercê sem ter uma resposta, entendeu? Eu entendo que ele merece e deve ter uma resposta, né, o beneficiário. Poxa, eu sou cidadão, eu quero a minha cidade melhor, eu quero que eu tenha a REURB hoje, ela é bem complexa, né? Complexa que eu falo assim, ela abrange não só a titulação, ela abrange a questão da qualidade de vida, né? Ela abrange, por exemplo, eu tenho um esgoto correndo no meio da rua aqui, como é que na regularização o município é obrigado a dar a situação de saúde, de segurança, né, para essas pessoas. E com a REURB isso acontece. Assim, há ali um termo de compromisso, ele tem que se colocar no ponto de dar mais qualidade de vida aos munícipes, né? Então, Perfeito. é uma responsabilidade muito grande e deve ser exercida, né? Com certeza. Perfeito. Até a título de exemplificação, no estado de Santa Catarina, alguns municípios chegaram a publicar portarias se negando a receber os processos de REURB. E alguns legitimados ingressaram com ação, e os juízes, mesmo em comarcas diversas, decidiram da mesma forma. O município não tem escolha, o município Sim, tem uma obrigação. E, exatamente, e diante exatamente. desse poder, né, que foi atribuído ao município de julgar o mérito de um processo administrativo que vai acabar resultando num título de propriedade, o doutor entende que a REURB é um processo para regularizar apenas núcleos urbanos informais consolidados ou é uma oportunidade para regularizar todo o território do município? Eu acho que as duas coisas, né, André? É, até porque temos várias situações, alguns núcleos no município que já estão regularizados, né, que já têm toda a infraestrutura, que já estão registrados, tudo certinho. A gente tem 50% do Brasil irregular, os outros 50% está dentro da regularidade, né? Então, assim, claro, a gente tem município com quase 100 ou 100% de irregularidade. Nesse caso aí precisa de tudo mesmo. Mas é interessante aproveitar essa situação, principalmente nos municípios em que você consegue fazer esse levantamento da cidade toda, igual o município aqui que a gente está trabalhando, né, Iuna, e alguns municípios em Minas, outros aqui no Espírito Santo também. Nesse caso, seria interessante até fazer o CTM, o Cadastro Técnico Multifinalitário. E Viçosa chegou aqui no município, principalmente em Boa Esperança, foi o primeiro que eles fizeram aqui no Espírito Santo,
com a intenção de fazer cadastro imobiliário. E deram a sorte, ou o azar, né, de me pegar como registrador de imóvel. Aí eu falei, Tem doutor, bastante pelo amor trabalho. de Deus. Pois é. Aí eu falei, pelo amor de Deus, olha o trabalhão que vocês vão ter, levantamentos caríssimos, na verdade, ficou, por ser termo de cooperação técnica, ficou muito em conta, mas é um trabalho de primeira linha, que você vai fazer levantamento topográfico da cidade toda. Por que não usar isso para regularização fundiária, entendeu? Foi aí onde a gente começou a moldar o modelo até deles, até para ajudá-los a fazer na precisão necessária para a gente fazer REURB, né? Porque o decreto 9.310 ele fala de uma precisão de até 8 centímetros de erro esférico, né? Erro nas medidas, né? Então, assim, foi aí que eu falei, poxa, vamos utilizar isso para fazer a REURB. E aí, você pegar um núcleo todo, ao invés de fazer um levantamento só de um núcleo, se tem a oportunidade de fazer da cidade toda, você já vai fazer um cadastro imobiliário, você vai fazer um recadastramento imobiliário, aproveita e faz tudo. Até porque o CTM tem projeto de lei na intenção de que ele seja obrigatório, né? Salvo engano, até para evitando, caso o município não faça o CTM, o Cadastro Técnico Multifinalitário, não receba verbas públicas, entendeu? Se acontecer isso, realmente o pessoal vai procurar fazer. Mas hoje nós temos uma portaria apenas que determina, né? E na verdade a portaria não corage, né? Não força a fazer de fato, né? Mas assim, quando você faz o CTM, o Cadastro Técnico Multifinalitário, você tem a ideia daquele município digital, né? A cidade digital. Isso é muito bacana. Você poder, num sistema só, você ter todo o município em suas mãos, a gestão pública melhora aí 100, 200%. Assim, num município que tem toda essa infraestrutura e todo ele mapeado, o CTM ajuda muito. E aí é onde você entra com várias áreas, a questão da saúde, de segurança, pode utilizar em todas essas áreas. E principalmente na regularização fundiária. Aí você agrega cadastro imobiliário com registro imobiliário. Então fica a cidade redonda. Eu faço uma alteração na matrícula do imóvel no registro de imóveis, ao mesmo tempo, se tem um termo de cooperação entre o registro e a prefeitura, automaticamente altera na prefeitura. O contrário também acontece, o município altera alguma coisa lá, teve um alvará de construção aqui concedido para um imóvel tal, por que não a gente já ter ali dizendo que naquele imóvel houve uma construção, entendeu? Esperar ali a regularização daquela obra. Então é muito bacana, são situações assim que a gente pode aproveitar para fazer a cidade toda, com certeza, Claro. né? Mas assim, Doutora. o núcleo em si, eu acho que pode ser feito com tranquilidade, mas se preocupando, inclusive, com todo também, né? E destacando essa importância que o doutor falou sobre até da saúde, hoje nós vivemos em época de pandemia e nós verificamos a dificuldade que o governo federal tem em saber quem mora, onde mora e o que faz da vida. Eles não sabem onde estão as pessoas, quais são as necessidades, e esses cadastros nessa cidade digital entregaria tudo em mão beijada para o governo federal para poder usar essas informações e aplicar dinheiro público. Com certeza. A gestão pública fica uma gestão de excelência, entendeu? Tem como você fazer ela excelente com base nas informações que você tem ali, porque fica tudo na sua mão, né? O gestor público tem ali tudo muito fácil, né? É muito tranquilo. A ideia até do programa da REURB digital, eu acho que passa por aí, entendeu? Sim. É bem bacana, essa junção aí toda é algo plausível e assim, acho que é o futuro da REURB, inclusive. Perfeito, entendeu? Perfeito. E quando o doutor... Desculpa. Não, tranquilo. Quando o doutor comentou que o processo chegou nas suas mãos e disse, não sei se é uma boa ou se é uma má ideia, como o doutor vê essa fama, assim, dos oficiais, né, dos tabeliães e oficiais de cartório, ter uma certa uma fama de burocrata, né?
pro cidadão comum aplicar a lei, apenas o texto da lei, ele vê isso como um excesso de burocracia, ele percebe que os oficiais, né, os agentes públicos, enfim, eles estão simplesmente cumprindo a lei e eles não concordam com o texto da lei e acabam descontando no próprio oficial. Então, o senhor doutor acha que é justificável essa forma de burocrata ou são as pessoas, os cidadãos que não concordam com o texto da lei e acabam direcionando energia negativa para onde não devem? Sim. Na verdade, é bem complicado. A gente passou de uma situação em que os cartórios eram realmente passados de pai para filho, né? Então a gente tinha essa ideia de burocracia, de realmente uma situação muito complicada. E de fato a gente às vezes ainda tem colegas que não pensam assim de uma forma proativa em querer ajudar, infelizmente. Mas a maioria hoje, eu falo que a gente mudou a cara do registro de imóveis do Brasil à medida que vieram os concursos públicos, entendeu? Não desmerecendo os excelentes profissionais que estão na carreira, que foram concursados anterior à Constituição também, né, e já tinha ali por lei e pela própria Constituição a legalidade da sua designação, né? Mas assim, o fato de ter pessoas que hoje estudam mais o direito, né, estudam mais o direito notarial e registral, isso tem mudado a cara do registro de imóvel. Então, assim, a questão do cartório hoje ser burocrata é mais assim pelo lado que a gente realmente segue a lei. E muitas vezes a lei nos deixa mais amarrados, entendeu? Claro que aí o oficial de registro de imóveis, como toda profissão, você tem os bons e tem os ruins também, né? Mas cabe a gente tentar ajudar da melhor forma. Eu sempre apregoei que o registrador de imóveis ele não pode ficar só atrás do balcão, não, de maneira nenhuma. Ele tem que sair, ele tem que realmente ajudar quem precisa. Poxa, o município está ali, muitas vezes não tem ciência da própria lei da regularização fundiária. O que custa o próprio registrador ir lá e ajudar o município, tentar fazer, tentar ajudar? Poxa, isso é essencial da nossa carreira. Eu acho que o auxílio com a própria atividade, né, o auxílio com a própria o próprio esclarecimento da lei para o beneficiário, para o usuário do serviço, isso é essencial, entendeu? Você tem que realmente tentar mudar isso e a gente tenta, de alguma forma, aqui no Estado, os colegas que nos conhecem sabem bem disso, a gente tenta brigar para que realmente o colega, aquele que é um pouquinho mais turrão, que às vezes encrenca mais, a gente, puxa, vamos tentar dentro da legislação achar brechas que nos dê tranquilidade e segurança jurídica para praticar o ato de forma que atenda ao anseio da população, né? A gente não tem mais essa ideia, a maior parte hoje não tem mais essa ideia de que, olha, vamos encrencar para não registrar. Nós somos oficiais de registro de imóveis e não oficiais de não registro, entendeu? Então a gente tem que buscar realmente solucionar o problema da parte, né? Perfeito. Eu acredito até que é imprescindível esse esclarecimento à população, porque muitas vezes é a falta de compreensão que faz com que eles cheguem à conclusão de que está se exagerando no cumprimento da lei. Os Sim, oficiais e, enfim, juízes, promotores, ninguém quer fazer nada que não esteja escrito no texto da lei. Ponto. sim, com E certeza. falta esse esclarecimento. É, nós somos, de certa forma, nós somos a administração pública, né? Então, a gente é cobrado incessantemente aí pelas corregedorias, Ministério Público. Então, assim, nós somos fiscalizados e bem fiscalizados, né? Então, assim, qualquer coisa que a gente faça que realmente vá contra a legislação é complicado para a gente fazer. Mas, assim, a questão de burocracia, a gente hoje está demonstrando o contrário. Hoje nós temos, já foi até institucionalizado o nosso ONR, né, que é o nosso, vamos dizer assim, centralizou-se o registro de imóveis do Brasil
centralizou-se de forma eletrônica, então hoje a gente está todo o Brasil para ser conectado e realmente todos os serviços hoje na pandemia estão sendo realizados online, a escritura agora podendo ser feita de forma online também, o registro de imóveis já era online, continua, foi aperfeiçoado, mais aperfeiçoado a toque de caixa até por conta da necessidade, entendeu? Então, assim, os esforços para que o registro de imóveis, o notariado, sejam cada dia melhores, atendam com mais eficiência a população. Todos esses esforços estão sendo feitos, com certeza. Viu? Parabéns. E para buscar essa eficiência, a Universidade de Viçosa, aí no estado de Minas Gerais, firmou uma parceria com o município de Una. Como o doutor entende essa parceria e, principalmente, qual seria o próximo passo? Né? Que parceria futura traria outras vantagens para a REURB? Né? O que o doutor imagina que pode, outra parceria que possa trazer mais efetividade, mais eficácia e velocidade, né, na finalização dos processos de regularização fundiária? Pois é, a parceria, esse termo de cooperação técnica que foi feito, foi firmado, não só aqui com a gente, já foi feito em vários outros municípios também, tem sido muito importante por conta principalmente do custo elevado dos serviços, né, de topografia, dos levantamentos, georreferenciamento. E quando é feito esses termos de cooperação técnica, você acaba trabalhando muito com o ensino em si, né? Engenheiros em formação, aqueles que estão fazendo mestrado, doutorado, e que se predispõem a ajudar até mesmo para a sua capacitação, são mandados para fazer nessas regiões esses trabalhos. Isso acaba contribuindo para o crescimento da própria universidade e do próprio município também, né? O município agrega um trabalho espetacular, entendeu? E assim, a gente fala de Viçosa, André, mas assim, hoje no Brasil todinho tem muita faculdade, muita universidade que tem interesse em fazer essas parcerias, sim. Assim, é uma forma desses municípios conseguir resolver a questão da REURB, porque tem muita coisa, tem muito município que não tem condição nenhuma de fazer REURB. Eu falo assim por experiência própria, né? Não tem receita, né? Não tem como nem receita própria. Muitas vezes recebe muito pouco até do governo federal, então não tem condições. Então, se você firma esse tipo de parceria, acaba fazendo deslanchar todo o processo. E não é só a questão da topografia, não é a questão dos levantamentos, não. Tem universidades que têm núcleos de prática jurídica, né? Eu não vejo impedimento nenhum se uma universidade, uma faculdade se predispor a fazer essa parceria com os municípios para fazer cadastro imobiliário, para fazer cadastro de beneficiários, né, o cadastro socioeconômico, para instruir o processo juridicamente, entendeu? Eu acho que é extremamente válido essas parcerias, sim. Eu acho que é assim, uma forma da gente trabalhar que traz resultados de fato, não só para o próprio ensino em si, né, mas para os municípios com um produto que é entregue aos municípios. Né? Certo. E por falar nesse resultado, né, desses processos, que desvantagens o doutor vê num cartório de registro de imóveis que não registra, né, que não abre as matrículas, que não titula aqueles ocupantes, e as vantagens que tem o cartório de ter essa titulação? Sim. A regularização fundiária, todo mundo fala, e eu repito e reitero, é um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, não tenho dúvida disso. O oficial que não faz a regularização, eu acho que ele não tem nem a opção de não fazer, né? A lei chega a falar em multa de 100, até 100 mil reais caso você deixe de fazer algo que, em relação à REURB, se não fizer, infelizmente, pode chegar a esse ponto, né? Então, ele, durante o prazo que ele tem, o prazo legal ali, dentro daquele prazo legal, ele
é obrigado, entendeu? Pelo princípio da instância, requereu, ele também tem que fazer. É, e a vantagem, infelizmente, às vezes eu falo um pouquinho da desvantagem, é o fato daqueles colegas que recebem as reúbes sociais, né? E acaba por dar muito trabalho e realmente nenhum retorno ali de início. Mas isso é aquilo que eu falo, você está plantando para colher depois. Né? Se seu cartório tem 15 mil matrículas e a cidade te manda mais 15 mil, é uma trabalheira horrível, vai ser uma trabalheira muito grande. Mas aquilo ali em pouco tempo vai te dar um retorno muito maior, entendeu? Então, assim, a questão de você fazer a regularização sem muita, principalmente na questão social, que ainda a gente não tem ainda o fundo, né, que compensação para esses serviços gratuitos, é bem complicado. Tem muitos municípios aí que o cartório tem 3 pessoas trabalhando, 2 pessoas às vezes, entendeu? Então, você designar uma pessoa para trabalhar só na REUB pesa muito, há um custo muito alto, né? Mas isso não justifica não fazer. Eu acho que tem que chegar a um consenso, buscar com o município. O município vai mandar aqui para mim 1.000 unidades, manda 500 primeiro, manda 300, divide, entendeu? Vamos trabalhar em conjunto. É por isso que a ideia de você sair de trás do balcão e tentar conversar com o município é essencial. Eu acho que é aí onde entra a camaradagem mesmo, a boa vontade em se ajudar e resolver o problema. Mas eu já tive problemas com colegas mesmo. A gente instruiu um determinado município nesse município o registrador ele tinha um vínculo com a equipe política contrária ao prefeito e por vezes a gente já teve problemas, entendeu? Infelizmente, não era nem a questão de não querer fazer por conta de ser social, era mais por conta. Infelizmente, a gente encontra de tudo, né, meu amigo? É, Infelizmente acontece. Mas, assim, já vi colegas falando também que não querem fazer reúbe porque é tudo de graça, entendeu? sim. Infelizmente, a gente tem uns colegas que pecam um pouquinho nessa questão, mas, assim, tudo que a gente vê nessas circunstâncias, a gente tenta conciliar, né? De alguma forma ajudar para que realmente aconteça, porque o município, a pessoa, o interessado, ele não pode ficar sem o registro dele. Infelizmente ou felizmente, é um direito dele e ele não pode ficar sem tê-lo realmente reconhecido. Tá? Ah, perfeito. E como o doutor disse, social no início, né? Um investimento. Depois de registrada a matrícula, ela vai estar lá à disposição, as cópias, atualizações, averbações, Uhum. financiamentos. Então, é uma vida nova, né? Pro Com processo, né? certeza. Nem todos são sociais, né, André? Normalmente você delimita um núcleo como social, mas por vezes ali dentro várias pessoas são classificadas como específico. Então, de cara, você já tem ali um retorno, entendeu? Claro. Que eu penso assim, já custeia todo o social que ele está fazendo num primeiro momento. Eu tive uma experiência muito bacana lá em Boa Esperança, justamente para mostrar como é legal trabalhar com reúbe, qual o retorno muito bom que vem, né? Um pequeno comerciante lá tinha acho que uns 7 lotes, né? Era uma área grande, mas com 7 lotes nessa mesma área. E ele precisava regularizar. Regularizamos. Em menos de um mês, ele voltou com aqueles imóveis com uma hipoteca para custear um capital de giro do mercado dele, entendeu? Ou seja, ele ajudou o município na questão da economia, girou ali, com certeza ele manteve funcionário, aumentou a capacidade produtiva dele ali, o cartório também foi beneficiado, e o próprio o município também com certeza vai ter um retorno ali logo logo se ele vender aquele imóvel, o IPTU que ele não pagava agora vai pagar, entendeu? Então
é um ganha-ganha mesmo, é bem interessante, não dá para dizer que tem prejuízo nisso. Infelizmente, felizmente não tem prejuízo, né? Exatamente. Eu fico feliz de ouvir, porque tudo isso aconteceu motivado pela REURB. Sem REURB, isso provavelmente não teria acontecido. E como o doutor comentou, né, dos seus colegas, como o doutor vê a aplicação da REURB, né, principalmente do instrumento da legitimação fundiária, que foi criado por meio da publicação de uma lei federal, como o doutor vê um possível conflito entre a instrumentalização do processo, que é baseado numa lei federal, e as exigências que o cartório tem que cobrar, baseado também em outra lei federal, que é a lei a 6.015, né, a lei dos registros públicos. Por exemplo, o fato de não obedecer o princípio da continuidade, né? Então, são duas leis que, em tese, têm alguma equivalência, mas, claro, uma é posterior, a outra é anterior. Alguns colegas seus, eles exigem requisitos que estão presentes na lei do registro, mas que, em tese, seriam dispensadas na lei 13.465. O doutor vê algum tipo de conflito, ou uma se sobrepõe à outra? Na verdade, o registrador, no primeiro momento, eu já falei, ele tem a autonomia de trabalhar dentro da legislação e ele tem uma certa liberdade até de interpretação, claro, dentro do plausível, né? Mas eu vejo, e esse é o meu entendimento, 67, 66, 6.015 são leis que você tem que aplicar em um determinado âmbito, né? A regularização, eu acho que ela vem num microsistema, né? E esse microsistema, ele mitigou todos os outros requisitos dessas outras leis, entendeu? Então, eu penso que a gente deve aplicar a 13.465 na sua integralidade e naquilo que realmente conflitar com a 6.015 e com a 6766, com outras legislações, eu acho que deve prevalecer a 13.465, porque a gente está trabalhando com a situação posta, é uma situação, é fato, é o que existe ali, a gente não está projetando uma nova cidade, a gente não está projetando um novo loteamento, então, assim, a gente está trabalhando com o que existe, é aquilo. A verbação por isso a questão dos requisitos urbanísticos, a própria lei tem liberdade, tem dado liberdade ao registrador e ao próprio município para dizer não, o afastamento frontal aqui que deve ser obedecido pelo plano diretor são 3 metros, mas a pessoa construiu na beira da rua, né? Ali no meio fio. É aquilo, se está consolidado, a gente tem que trabalhar com a 13.465, entendeu? Eu acho que não vale aí se existe esse conflito e a lei aí você está trabalhando com a REURB é 13.465, entendeu? Perfeito, doutor. Claro que tem algumas situações que até por questão de segurança jurídica, eu lembro de um caso aqui, porque na qualificação tem muita gente, fala-se que no título e na relação da CRF, você tem que constar ali o regime de casamento, né? Muitas vezes a pessoa coloca que é casado, mas não coloca o cônjuge. Então, assim, de fato, ali, se for um regime de casamento na separação, tudo bem, não vai ter implicação jurídica nenhuma. Mas se for, por exemplo, no regime da comunhão universal, da comunhão parcial, e eles adquiriram ali pela a posse daquele imóvel juntos, tem uma implicação jurídica nisso. Então, acaba que a gente vai pela qualificação lá da 6.015, né? Mas, assim, é uma situação que pela própria segurança jurídica, tanto da parte, principalmente da parte mesmo, questão do seu direito patrimonial, a gente observa, entendeu? Claro, perfeito. Existem também essas lacunas na 13.465, aí sim, elas têm que ser preenchidas. Exato. Ocorre muito do legitimado, né? Ele adquiriu o imóvel quando era solteiro, aí ele casa e no momento de fazer o cadastro socioeconômico ele diz, não, eu casei, tudo bem, mas é só o meu nome que vai constar. Então ele tem que explicar que adquiriu antes, vai constar o nome, porque você não pode dizer que a pessoa é casada e não dizer com quem é casado, é o dado. O fato de colocar o dado do cônjuge não dá direito
a ele aquele bem numa eventual separação. E a pessoa também tem que entender que o bem só vai ser dividido numa eventual separação, e lá no processo, se houver, o juiz vai dizer de quem é o imóvel ou não. Essas Isso, peculiaridades é exatamente. que a gente só tem contato na prática. Com certeza, exatamente. A gente já pegou casos de que existiam, os dois eram casados, viviam, os dois viviam em união estável, desculpa, mas já eram casados com outras pessoas de longe, de fora, né? Com terceiros. Sim. Então, assim, eu falo que a regularização tem esse aspecto da regularização da própria vida também, É, viu? Porque você tem que regularizar a sua vida ali para poder, até mesmo para ter o título no seu nome, entendeu? O CPF errado, como que você vai fazer? Tem que corrigir, entendeu? claro. O nome do solteiro, que nunca mudou para o nome de casado. Muita gente que vive em união estável, até alguns municípios que exigem que eles tenham uma declaração pública de união estável, né? Eles não tinham. Outros já falam assim, vamos casar logo, né? Então, acaba que você realmente tem várias situações que desperta aí a regularização de outros aspectos da vida, né? Isso. Aproveitando que estamos falando de prática, aí gostaria, já indo para a última questão que eu ia levantar, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho dos cursos que o doutor ministra, né? Então, o doutor já ministrou cursos para associações de oficiais registradores, para vários municípios. Dentro desses municípios tem profissionais, arquitetos, engenheiros, topógrafos, advogados, geólogos. É, Como é o curso? Qual é a diferença, né, da abordagem com os oficiais e com os agentes públicos? E como que o doutor explicaria essa situação? Pois é, desde que eu comecei a trabalhar com a questão de capacitação, de dar palestras, de explicar o trabalho a própria REURB, eu sempre me preocupei em tentar ajudar. Só que, às vezes, alguns municípios pediam que a gente fosse lá, fizesse uma palestra, né, desse um mini curso até, só que a gente saía de lá e depois morria, entendeu? Aí eu falava, poxa, todo o nosso esforço meio que em vão, foi meio que em vão, né? Aí eu comecei a montar um curso e falar assim, poxa, se o município tiver interesse mesmo em fazer a REUB, eu vou montar um curso de forma bem prática, que era mostrar como fazer. No primeiro momento a gente passa a teoria, mas depois a gente pega um loteamento, eu faço todo um estudo prévio, né, já de um determinado núcleo que precisa ser regularizado, de preferência o mais fácil, né? A gente sempre Claro. pega o mais fácil ali para ensinar, e para que o município comece do básico mesmo. Porque se você começa de algo muito trabalhoso, eles acabam desanimando, né? Não vê resultado nem nada. Então, a gente capacita o município pegando um bairro, um núcleo, para fazer a regularização mesmo. E a gente já deixa ali o processo iniciado, né? Toda aquela primeira parte ali da questão, até por ter acesso aos colegas, às vezes os registradores acabam ajudando também com as matrículas, né, para fazer aquele prévio, a verificação dominial, né, para como está, e a gente já deixa encaminhado para o município andar. Depois a gente acaba ficando aí à mercê de tirar dúvidas, e isso, para mim, é onde tem me surgido várias experiências bem bacanas, né, o fato dessas dúvidas que vêm depois para a gente fazer. Então, assim, para o registrador de imóveis, aí é mais voltado até mesmo para o próprio título, já depois, a própria CRF já dentro do cartório, né? Então, a abordagem é um pouco mais diferente, mas a gente tenta mostrar, claro, toda a REURB, e aí, depois da capacitação de forma teórica, a gente passa para o próprio município, o registrador, os modelos, né, tudo aquilo que a gente tem trabalhado para que a gente já tenha uma certa bagagem, né, acaba juntando esses modelos e a gente passa para os colegas também, né? A gente está tentando aqui no âmbito do Estado do Espírito Santo trabalhar. Eu fui presidente da Associação de Registradores de Imóveis, né, e a Áreas, e a gente tentou um pouco trabalhar com a regularização de forma institucional,
só que estava ficando muito pesado, eu estava praticamente sozinho, né? E agora a gente está tentando, através de outro colega, eu saí da presidência da Ares, juntamente com outro colega agora, com mais dois colegas, a gente deve iniciar um processo de capacitação dos municípios, né, juntamente com o registrador de imóveis, de uma forma igual, semelhante ao que o CORE Minas Gerais já tem feito, né? A doutora Ana Cristina falou bastante a respeito dessa situação e a gente está pegando até o modelo deles, né? Eles foram muito bacanas com a gente tem trocado muita figurinha aí nesse aspecto, de forma a gente colocar mais ou menos o mesmo modelo do CORE Minas aqui no estado do Espírito Santo também. E a gente está confiando muito que vai dar certo. Vai ser algo bem, assim, vamos deixar o trabalho mais de formiguinha que a gente tem feito para fazer algo mais macro, né? Algo procurando o estado todo, atingir o estado todo, né? Acho que vai ser bem bacana. E dará certo, senhor. Doutor, parabéns. Nas considerações finais, antes do doutor fazer as suas considerações, queria mais uma vez agradecer imensamente a sua presença aqui. É um privilégio estar recebendo alguém, né, que ministra curso no Brasil todo. E aproveitando, gostaria, né, pedindo, né, para a sua autorização, para falar sobre o seu livro, né, nas suas considerações, regularização fundiária urbana e seus aspectos práticos. Até com a sua autorização, eu vou colocar o link aqui depois, né, para quem quiser adquirir. Eu já adquiri o meu. Eu confesso que eu comprei o livro, o virtual, né, o e-book, e vou comprar também o físico, porque eu gosto de ler, fazer as minhas anotações. Então, vou adquirir. Então, tem e-book, tem meio físico. Recomendo para todos que estão assistindo. A gente vai deixar o link aqui com a sua autorização. Muito obrigado, Antônio. Suas considerações finais. André, eu que agradeço. Poxa, uma parceria muito bacana aí, até mesmo com o Henrico, né, com a CRF e assim a sua ideia de fazer essas entrevistas, de democratizar, né, o acesso a esse tipo de conhecimento que a gente não tinha, infelizmente. E com a pandemia, eu falo que essa democratização ela está sendo mais efetiva, né? Então isso é muito bom. A gente pode poder propagar a questão da regularização, que é um assunto que eu mesmo sou apaixonado. Eu penso que você também. Então é algo realmente muito bacana. Eu gosto muito. E te agradeço, assim, me senti honrado com o convite. Não mereço, mas assim me sinto feliz, muito feliz com o convite e agradeço e sempre fico à disposição, tá bom? Tá ok, então, obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer e até a próxima. Até a próxima. Até logo.